Fala, time, estamos aqui em mais uma live do carro do nosso programa Prosperando nos Estados Unidos, e eu quero que você saiba hoje quais que são os 3 tipos de hora que existem aqui, que são levados muito a sério, e que, se você souber investir da forma certa, você consegue colocar dinheiro no seu bolso e aproveitar o melhor de cada hora em cada uma das fases que você está vivendo hoje, né? Então vamos lá, direto ao ponto. Primeiro, se inscreve aqui no canal, por gentileza. E eu já quero começar com você aqui falando o seguinte: primeiro tipo de hora é a hora remunerada, certo? É aquela hora basicamente que você recebe dinheiro diretamente por ela. Então vou dar um exemplo aqui claro dentro da limpeza aqui, por exemplo, né? A hora que você vai até uma casa para estar executando o serviço, você está executando, ela é uma hora remunerada, é uma hora que você está sendo pago para estar executando aquela atividade, né? O segundo é basicamente um vendedor, né? Um vendedor de loja. Se o vendedor de loja ele está atendendo um cliente, né, para executar uma venda, ele está fazendo aquela atividade remunerada, porque aquela atividade ela vai gerar um retorno ali no final da atividade dele, né? E aí a gente tem o segundo tipo de hora. O segundo tipo de hora, ele é o tipo de hora de crescimento. É aquela hora que não necessariamente você está sendo remunerado por ela agora, mas você pode ser remunerado por ela no futuro. Então, por exemplo, prospecção de clientes, aqui no caso para empresa de limpeza, né? Essa é uma hora de crescimento, né? Quando a gente investe tempo aqui em instalar uma ferramenta de automação aqui, quando a gente investe tempo em avaliar, analisar uma campanha de marketing que a gente está executando, é uma hora que não necessariamente a gente está ganhando dinheiro naquele momento, mas que se a gente executar muito bem essa tarefa com consistência, a gente mais para frente vai sim ter essa remuneração, né? Então é uma hora importante também de você pensar e estar trabalhando, né? E a terceira hora, ela é uma hora operacional. Ela é uma hora que não necessariamente você vai estar crescendo, não necessariamente você vai estar colocando dinheiro no seu bolso, mas você precisa ter essa hora, muitas vezes, né? Então eu vou dar um exemplo. A hora que a gente finaliza a limpeza e recolhe os produtos ali de limpeza para colocar no carro, né? O período onde você vai até o mercado para que você compre os produtos de limpeza, né? Ou você vai ali na Amazon para fazer as compras do produto de limpeza. Então, muitas vezes é uma atividade que ela não vai te gerar um crescimento, só que para você executar o teu trabalho da hora remunerada, você precisa estar fazendo essa atividade, fazer os pagamentos do time ali, por exemplo, né? Que tem 2 dias na semana que eu paro para fazer todos os pagamentos do time. Então é uma hora que não está sendo remunerada naquele momento, mas para a operação funcionar precisa ser executada, né? Abastecer o carro, por exemplo, né? Então esses são os 3 tipos de hora que você precisa tá de olho, né? O que é o ideal, né? Você se perguntar qual fase que você tá, né? Então, às vezes, você está numa fase de que você precisa pagar o seu aluguel, você precisa pagar a sua casa, e para esses tipos de despesa que você tem, né, pagar o seu transporte, né, alguma coisa que você tem, que você defina que é uma prioridade, né? Então, se você tem, por exemplo, essas atividades na qual eu falei, esses compromissos financeiros, cara, você vai precisar fazer mais horas remuneradas, ou as horas remuneradas suficientes que vão cobrir todas essas suas despesas. Então vamos lá, sua despesa vai ser 3, 4, 5, 10, 15 mil dólares. Cara, você vai ter que fazer o dinheiro, né? Então, se você precisa fazer, vai lá, por exemplo, uma despesa básica aqui, geralmente de uma pessoa que está iniciando aqui, vai lá, uns 1.500 de aluguel, vou colocar uns 600 de alimentação, 500 arredondar, 2 mil dólares, e mais uns 500 de transporte. Então 2.500 dólares, chutando lá embaixo, para a pessoa começar uma vida aqui, né, tendo casa, comida e transporte. Então 2.500 dólares. Você precisa fazer horas remuneradas suficientes para bater esses 2.500 dólares, né? Então, a partir do momento que você cumpriu esses 2.500 dólares através de área de atividades remuneradas, você pode pensar: agora eu vou de repente investir mais horas em atividades remuneradas para talvez fazer mais dinheiro, para daqui a pouco
poder abrir um Airbnb, poder comprar um carro melhor, poder talvez abrir uma empresa, talvez fazer alguma coisa, alguma melhoria no meu trabalho. Então eu vou usar esse dinheiro aqui no caso para talvez fazer outro negócio, ou vou usar esse dinheiro para desfrute da minha família, ou vou usar esse dinheiro, ou vou usar essas horas talvez, ao invés de eu usar essas horas para fazer mais dinheiro, eu vou usar essas horas para crescer, né? Eu vou usar essas horas para talvez fazer um curso, uma faculdade, para fazer um treinamento, entrar num grupo de mentoria na qual eu vou aprender muita coisa, ter um tempo para executar essa coisa, ter um resultado sobre essa coisa, e isso vai me gerar mais horas remuneradas, entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa, ela trabalha ali executando as limpezas, daqui a pouco ela vai lá, usa 2 horas de crescimento no dia para ela poder estar estudando, buscando conhecimento, para ela crescer na carreira, e ela descobre uma nova estratégia de vendas. Aí ela vai lá, consegue mais clientes de limpeza, e aí daqui a pouco ela lota a agenda dela e precisa trazer outras pessoas ali. Então você usou 1 hora de crescimento para crescer. Então, e aí chega um ponto na tua hora de crescimento que a tua hora remunerada, aquela hora que você está executando um serviço, ela vale menos do que a tua hora de crescimento. Então vou dar um exemplo. Digamos que você tem 5 clientes, e esses 5 clientes, eles são suficientes para lotar a tua agenda, né? Então lotaram tua agenda com 5 clientes, e aí agora você usou 1 hora de crescimento para você crescer. Você cresceu e agora você conseguiu uma empresa que ela te dá 30 clientes. Cara, nesse exato momento, a tua hora de botar a mão na massa, ela não vale mais tanto, porque você precisa executar atividade de crescimento, você precisa executar de crescimento e atividades mais operacionais. Você precisa contratar pessoas, você vai precisar treinar essas pessoas, você vai precisar provavelmente conversar com o contador, né, para que você estruture se essa pessoa ela vai ser W9, se ela vai ser 1099, isso é uma coisa um pouquinho mais específica. Mas você precisa estruturar essa empresa para que ela consiga atender essa operação. Então as tuas horas operacionais nessa fase que você tá, ou de crescimento nessa hora que você tá, às vezes você não quer crescer agora, porque você conseguiu um cliente, você investiu o tempo na hora de crescimento, você cresceu. Agora você precisa investir nas tuas horas operacionais, nessas atividades que vão fazer com que a empresa ela se mantenha, com que a empresa ela seja sustentável, né? Então, é por isso que você precisa, antes de entender qual a hora que eu vou focar agora para estar executando, você precisa entender que fase que eu tô. Eu tô na fase de investir o meu tempo. O meu tempo ele vai ser mais valioso sendo investido numa hora operacional, numa hora de crescimento ou numa hora remunerada, né? Tudo depende da fase com que você tá. E se você tem alguma dúvida, putz, Vitor, minha situação é essa aqui. Cara, manda aqui nos comentários que eu vou conseguir te ajudar, vou te dar umas dicas ali de... Putz, cara, você tá nessa fase, passando por isso, de repente, faz essa hora remunerada aqui. De repente, cara, putz, você já tá batendo, porque tem gente que o custo de vida é $2.500 ali no caso, aí a pessoa tá se matando de trabalhar para fazer 10 mil, mas não necessariamente esses $10.000 por mês tem um destino, que é para ele ter mais tempo com a família, que é para a pessoa conseguir às vezes comprar algum bem que vai fazer com que ele tenha mais liberdade financeira. Às vezes a pessoa está trabalhando simplesmente porque o ritmo hipnótico dela é trabalhar muito. Então precisa ter um objetivo, né? O dinheiro ele precisa ter um destino, precisa ter um objetivo, e o seu tempo também precisa ter um destino, precisa ter um objetivo. Então, minha recomendação para você, do fundo do meu coração, é que você pense muito bem em qual fase que você está. Depois de você pensar qual fase que você está, você entenda qual é a hora ideal nessa fase que eu tô. É fazer dinheiro? Preciso fazer o mais dinheiro possível aqui, porque não preciso pagar o aluguel, preciso pagar as despesas. Putz, tô com as despesas pagas, tá tranquilo? Eu vou fazer mais dinheiro, de repente, para que eu possa dar uma qualidade de vida melhor para minha família, para poder levar o meu filho, para poder levar eles em um lugar bacana. Ou vou pegar esse dinheiro para juntar, para criar um investimento, para daqui a pouco investir, comprar uma casa, comprar um carro para colocar, para alugar no Turo, por exemplo.
ou vou pegar, ao invés de eu trabalhar mais para fazer mais dinheiro, eu vou trabalhar algumas horas de crescimento no meu dia para que me dê um boom e daqui a pouco eu pare de ganhar 15, 20, 30 dólares a hora, 50 dólares a hora para ganhar 100, 200 dólares a hora. Por exemplo, 500 dólares a hora, né? Através da escala de um negócio, de uma outra profissão, né? E daqui a pouco, se você tá tão grande, mas está tudo muito bagunçado, é a hora de talvez de você pensar em, cara, deixa eu ajeitar a casa, eu preciso concentrar em horas operacionais, as minhas contas estão pagas, a minha empresa tá crescendo, eu preciso organizar a casa. Aí as horas operacionais, elas são muito importantes. Então, essa é a minha dica aí para você hoje, né? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem outras pessoas que estão batalhando aqui nos Estados Unidos, né? Que estão se dedicando, estão ralando para conseguir prosperar, compartilha com essas pessoas aí também. E tamo junto, beleza? Se inscreve aí no canal e dúvidas, joga lá nos comentários. Valeu, abraço!